Está começando mais um programa Duda Talk Show. Começar esse programa agradecendo a audiência. Obrigado, a gente não esperava tanto. Continue assistindo, continue falando do programa, né? Eu sei que nós não chegamos ainda à perfeição, né? Pois é, brincadeira. Quero agradecer a banda maravilhosa que tem nos acompanhado aí, que está sendo motivo de todo mundo falar. Pessoal, é o seguinte, eu recebi uma muito boa de um português. Mas o meu amigo Gui aqui, que é de Portugal, eles não gostam que eu fale piada de português. Então, vou fazer a piada de um polonês. Tinha um polonês que se chamava Manuel, não é? Que tem um sotaque português, mas era polonês, né? E ele tinha um sério problema. O problema dele é que Maria, na hora do rala e rola, Maria nunca chegava lá. E a Maria não chegava lá e o português tomou remédio, Maria tomou remédio, fizeram tudo que era macumba e nada. Chegava na hora, Maria mais, o que é que está acontecendo? Ai, Manuel, não sei e tal. E aquilo foi. Até que ele viu uma reportagem interessante, lá na África, de um casal namorando ali, né? E um cara grandão, pá, um negócio abanando assim, ó, as penas gigantes, né? Aquele negócio abanando o casal e o casal lá, e era uma maravilha. E o português olhou, o Manuel olhou aquilo, desculpa, português não, polonês, olhou aquilo e falou, ah, meu Deus do céu, tá resolvido o problema, vou contratar o cara vai ficar abanando eu e Maria, e contratou o cara. Chegou um cara grande, 1,90 m, pegou aquelas plumas, Manuel pegou Maria e começou a namorar, e o cara... E aí, Maria, como é que estás? Nada, Manelo, nada. Vá, continue, Manelo. Aí, pá, mais 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E o Manuel falou, e aí, Maria? Não, nada. Ele falou, oh, meu Deus, a banda direita é esta porcaria, que não está resolvendo nada, mas com força, com vontade. Aí o cara, pá, mais um pouco. E aí, Maria? Nada. Ele falou, ah, espera um pouquinho, me presta essa. Tu pegas Maria, que eu pego essa aqui. Aí o cara foi, pegou a Maria, ele pava, e a Maria, ai, Manuel, estou chegando, eu cheguei. Olhou pro cara e falou, tá vendo como é que é? Como é que se abana? É assim que se abana, entendeu? Foi péssimo você. Foi péssimo você. Mas não dá para acertar sempre. Gente, hoje o programa, não vou cortar nada, tá ótimo. Ó, hoje o programa tá muito especial. Sabe quando aquela história, assim, o velho da lancha? Não precisa ser o velho da lancha, você tem que ser amigo do velho. No nosso negócio é a mesma coisa, você não precisa ser o melhor do Brasil, mas você tem que ser amigo do melhor. E eu sou amigo da melhor. Uma das melhores profissionais na área da propaganda, assessoria artística. Ela que é a CEO e a diretora da Creators, com braço em Nova York e explodindo no Brasil com os maiores nomes do mercado. Minha amiga querida Ingrid Spiker. Olá, é um... Bem-vinda! Obrigada, é um prazer estar aqui contigo, obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, adorei a banda, olá, tudo bem? Você não gostou sei da contar banda? piada, logo informando, tá? Mas eu acho que eu conto melhor que o Duda, ok. Não, isso é qualquer. Mas você sabe que você é a primeira pessoa que disse que adorou a banda. Tá tudo certo. A banda é sensacional. Cadê? Esses meninos são queridos e maravilhosos e você merece tudo isso, porque a gente estava muito ansioso para receber você no programa. Obrigada pelo espaço, estou um pouquinho nervosa, porque na verdade geralmente eu estou atrás das câmeras, né, e não na frente das câmeras. Não, mas eu também, porque eu estou ao seu lado, né? Sabe como é que é, né, Ingrid? Você é a nossa inspiração, né? A Ingrid, gente, para vocês saberem, a Ingrid
ela fez parte de uma das maiores agências do Brasil, né, da Non-Stop. Ela foi peça fundamental no desenvolvimento, criação de campanhas e a elevação de nomes aí que a gente conhece no mercado. A Ingrid foi totalmente responsável por isso, né? E eu tenho o prazer de ser amigo da Ingrid, ser parceiro comercial e hoje estar recebendo essa pessoa tão querida no meu programa. Mais uma vez, obrigada pelo espaço. Como você disse, nós nos conhecemos na Non-Stop, né? Foi. Uma empresa que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, né? Foi pioneira nesse mercado de influência. Então eu entrei na Non-Stop final de 2018, prestando uma consultoria para a empresa, né? Porque eu vim da indústria, eu vim do mercado B2B, né? Que é um mercado é um mercado corporativo, né? Um outro, né, formato, mas trabalhando também com a parte publicitária, mas não com marketing de influência. Então, assim, tem todo um pioneirismo, né, dentro desse mercado, que é um mercado relativamente novo. Quando a gente fala aí, né, nós estamos em 2024, ele começou de fato, né, a ser fomentado e a ganhar, né, notoriedade em 2019, né, e desde então houve um crescimento muito exponencial. E, né, na Non-Stop tive o prazer de te conhecer. Foi verdade, faz algum tempo e pô, foi muito bom. Porque depois a gente já conseguiu fazer alguns trabalhos juntos. Fizemos com muitas Lipa coisas e tudo juntos. mais, né? Tiru teve aqui no programa. Teve aqui, tem um tempinho que eu não vejo. Então a gente começa num princípio que o mercado ele deve estar bastante hoje diferente, né, de muitos anos atrás, porque antigamente os homens dominavam o mercado, né? Hoje quando você vê uma mulher que chega, bota a banca e fala assim, ó, é assim que faz. Você sente esse machismo no mercado? Sinto. Na verdade, só tem 5% de mulheres ocupando cargos de CEO no Brasil. Então, nós somos ainda subrepresentadas no topo. E muitos falam, mas o que tem que ser avaliado não é o gênero, né? É a capacidade, é o resultado. Mas mulheres trazem resultado, né? Isso é comprovado. Geralmente, empresas que têm diversidade de gênero trazem 25% mais lucro. Olha que e interessante, né? Não só em questão de lucratividade, de receita, mas em outras áreas também. Tem uma pesquisa da Harvard, né, Business Review, que traz exatamente isso. Ela tem melhor desempenho na comunicação, na gestão de crise, no desenvolvimento de talentos e, obviamente, tudo isso, né, contribui para um melhor desempenho e para resultado financeiro. Então, mulheres trazem resultado. Não só no mercado, como na política e em todas as áreas. Né? Então, essa representação ela é muito importante. Óbvio que a gente já passou por várias fases, né? Acho que avançou muito. Tem uma matéria, inclusive, na Forbes, que eu convido todos a lerem, né? Que fala sobre as 50 maiores, né, CEOs, né, lideranças, tanto no Brasil quanto no exterior, né? 50 maiores empresas, 50 mulheres nas maiores empresas. Eu convido a ler essa matéria, porque antigamente você não conseguia, né, ter uma matéria, imagina, com 50. Então, houve um avanço, isso é claro, né? Mas existem novas pautas, e as pautas são uma questão de representatividade, de terem mais mulheres sendo representadas, não só nas empresas, né, mas também na política, como você disse, enfim, em vários setores, né, da economia, nas bandas, em vários né? setores, nas bandas. Aliás, essa banda aqui está faltando uma mulher, né? Não, na verdade essa banda é de uma mulher, né? É verdade, tem uma liderança feminina. A banda da Valéria, né? Quer dizer, tem uma até liderança um certo tempo atrás era. Agora os meninos já estão um pouco mais soltos pro lado do programa, entende? Mas... Nós temos uma liderança feminina, aí tem uma voz feminina com Mas vocês, não, né? quando você falou assim que as mulheres são, né, costumam percentualmente falando, são muito positivas no mercado de trabalho, eu já fiquei pensando em 5 mulheres tocando aqui. Entende? Então, viu, Cris? Pode providenciar. Sai o Adriano, o Gabriel, viu? Mas falou de um ponto importante, essa questão, né, de ter mais mulheres ou menos mulheres, ou ter mais homens e menos homens, né? Existem muitas críticas, né? Eu me declaro totalmente feminista, existem muitas críticas ao feminismo. Muitas pessoas confundem, né, o feminismo com o femismo. Eu ia te falar isso. As pessoas falam que, mas o feminismo, as pessoas pensam o seguinte, a mulher feminista tem cabelo embaixo do braço, ela não se cuida, ela não tem asseio. Não é nada disso, não, gente. As pessoas têm que aprender o que é o feminismo de fato. Tem um ponto, foi essa questão, né, de trocar a banda por mulheres, né? Existe o contraponto do machismo, é o femismo, que é a superioridade feminina, né? Que é as mulheres, que é o sistema matriarcal, que é ter, né, 100% de mulheres e não ter homens.
O que o feminismo busca é a equidade, é o equilíbrio. Né? Tanto homens quanto mulheres, essa equidade, esse equilíbrio. Então, o feminismo ele fala sobre... O que de fato é o melhor, né? Eu acho que Sim. o equilíbrio é o melhor, né? O ponto melhor é o equilíbrio. É o equilíbrio, exatamente. Então, o feminismo trata disso. Na verdade, o feminismo, né, fechando essa pauta do feminismo, para a gente entrar aí no marketing de influência, ele trata, na verdade, de liberdade, né? Liberdade de escolha. Então, o feminismo é você ter um cardápio de opções. Né? Se você quiser ser dona de casa, seja dona de casa. Se você quiser, né, ser cantora, seja cantora. Se você quiser ser CEO de uma empresa, seja CEO de uma empresa. Posso colocar um Você ponto pode... de vista para a gente Claro, pensar claro. aqui? Por exemplo, eu acho que eu sou homem à moda antiga. Eu gosto de cuidar da mulher. Eu acho que a mulher tem que ser cuidada. Independente do feminismo, eu acho que a mulher tem que ser cuidada, tem que ser protegida. Não é porque o homem é o sexo forte. Eu acho que a mulher, eu vejo como marido, como pai, tudo isso. Eu olho para a mulher e vejo uma fragilidade na mulher que de repente eu não vejo em mim. Mas não é uma fragilidade no sentido de ser menos capaz de qualquer coisa. É porque é o sexo frágil, porque a mulher tem menos força. E eu acho que a mulher ela tem mais sensibilidade. E por isso o homem, na minha cabeça, tá? Posso estar totalmente errado. O homem tem a obrigação de proteger a mulher, você não acha? Então, na verdade, o cuidado, né, nós devemos ter com todos, né? É inerente ao ser humano cuidar do outro. Isso eu não vejo como contraponto ao feminismo. Né? O feminismo não quer dizer que você não possa cuidar da sua esposa, que você não possa cuidar da tua filha. Né? Isso não quer dizer, né, ter esse cuidado. Então não é contra isso o feminismo. Como eu falei, o feminismo ele tem muito mais a ver com liberdade. Porque assim, você eu acho que é feminista. Por exemplo, você incentiva a sua filha a trabalhar, né, buscar os sonhos dela, né, a se posicionar. Você incentiva a sua esposa a cantar. Sim. Então você é um grande incentivador que elas, né, tenham até carreiras. Porque eu quero me aposentar cedo. Então a gente vive incentivando, vai, pelo amor você de colocou Deus. muito feminismo nessa questão, por exemplo, contra o casamento. Não, o feminismo não é contra o casamento. Não, se eu fosse contra o casamento seria horrível. O feminismo é sobre escolhas, sobre liberdade de escolha. Por exemplo, teve lá atrás, né, no final da década de 19, que é o emancipacionismo. A mulher não tinha direito a votar, a mulher não tinha direito a estudar, não tinha direito a exercer uma profissão. Então, lá atrás, houve todo esse movimento para que a mulher tivesse espaço, para que a mulher pudesse participar das decisões, votar, Claro. né, trabalhar, enfim. E depois disso, obviamente, a sociedade ela vai evoluindo. E à medida que a sociedade vai evoluindo, outras pautas vão surgindo. Como a gente estava falando aqui da questão da representatividade. Eu quero me sentir representada. Eu quero olhar e ver que tem mulheres que chegaram a cargos de CEO, empreendedoras, né, mulheres que tiveram suas carreiras, tiveram sua independência. Então, o feminismo ele não é contra você ter esse cuidado, você querer cuidar, né? Não é contra isso. O feminismo, como reforçando mais uma vez, sendo repetitiva, é sobre liberdade de escolha. É a mulher poder escolher o que ela quer ser. Né? E se ela quiser ser, por exemplo, dona de casa, o feminismo não é contra ela ser dona de casa. Mas se ela quiser ser outra coisa, ela tem a opção de ser. Você acha que a mulher deve dividir a conta? Cara, eu divido a conta. Você divide Mas a eu conta? não tenho nenhuma questão sobre isso. Eu acho que depende muito da capacidade financeira. Aconteceu uma polêmica agora com alguns artistas recentemente, né? Um artista declarou assim, não, acho que foi quem foi? Vamos falar mal dele, não. Caio Castro? Caio Castro também. O Caio Castro falou assim, não, eu saio com a menina, cara, conta, divido ali e tal, né? E eu fiquei pensando, cara, quanto dinheiro eu já perdi de dividir a mesma coisa, né? Mas eu não consigo, não é de mim isso, entende? Então é um cavalheirismo. Eu tenho por hábito dividir a conta. Mas em alguns momentos eu paguei a conta, em outros momentos o homem pagou a conta. Sim. Eu acho que depende muito da questão da capacidade financeira de cada um também. Eu já escutei algumas vezes, né, mulheres dizerem, o feminismo fez com que eu tivesse que trabalhar, porque eu preferia não trabalhar. Mas o feminismo, na verdade, não tem a ver com isso. Hoje, uma questão econômica, é preciso que, às vezes, dentro de um lar, né, dependendo, obviamente, da receita da figura masculina, precisa que a mulher trabalhe. Então, não tem a ver com o feminismo, tem a ver com uma questão econômica, que tem que ter mais renda dentro de casa. E aí, onde entra o feminismo sobre isso? Se os dois trabalham fora, os dois têm que dividir as atividades, né, da casa, da criação dos filhos. Senão, a mulher ela entra numa dupla jornada.
né? E isso é muito cansativo, porque ela tem Ela que trabalha trabalhar... fora, chega em casa, tem que fazer tudo porque é obrigação, isso é coisa de mulher. Exatamente, exatamente. Olha, vou dizer pra você uma coisa. Aqui entre nós, ninguém precisa saber. Ninguém. Eu lavo, passo, cozinho, limpo a casa. Bom, faço tudo, amiga. Vou perguntar pra Valéria, A verdade? minha mulher, O que ele faz é cozinhar maravilhosamente. eu cozinho maravilhosamente Ó, bem. Tem que dar um microfone para a Valéria. Minha mulher reclama de mim o tempo todo, mas ela come até acabar a última semente de milho ali na panela. Ingrid, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo comercial para amigos e apoiadores culturais. Voltamos já já. Eu tava bem magrinha. Muito bem, estamos de volta. Parece uma redundância. Tinha um diretor de TV que eu trabalhei durante alguns anos, o Fábio Câmara. Toda vez que eu falava assim, estamos de volta, ele dizia assim, por acaso o cara que está assistindo não viu que você voltou? Mas é aprendendo, realmente. Gente, eu estou tendo prazer. Você chegou agora, bem-vindo. Você já estava aí, certamente você não saiu, porque a entrevista hoje é para lá de especial. Ela é uma das melhores profissionais que eu conheço no mercado. Agora a gente vai falar dos influenciadores digitais. Mas além de ser uma grande amiga minha, da minha família, da minha mulher, das minhas filhas, né? E uma professora realmente. Não só profissional, mas uma professora de vida. E depois você vai saber por quê. Querida, o mercado está transformado, né? Totalmente. A gente participou juntos, né, dessa profissionalização do mercado de influência. Exatamente. Sabe que no ano passado, a publicidade digital, né, não só com influenciadores, mas digital, movimentou 35 bilhões. É muito, né? É muito dinheiro. Eu lembro que lá atrás, em 2019, início de 2019, o marketing de influência, investir em influenciadores não fazia parte do planejamento da marca, de uma marca. Né? Todo o investimento dele para a mídia televisiva, né? Para ativações, né? Offline, mas não para o mercado de influência. Então, assim, isso mudou completamente. Óbvio que teve o período pandêmico, onde as pessoas, né, passaram a consumir mais conteúdos digitais, né? Estiveram mais tempo ali na internet, a época das lives, lembra? Nossa, que você lembra. A gente tem história para contar. Cada live que o Tirulipa entrava, eu rezava um Pai Nosso. Dizia, o que é que ele vai fazer dessa vez? Né? Não, foi desafiador fazer live, né, com poucas pessoas, com equipes reduzidas, né, tendo que testar. E aí a live caía. Foi uma loucura. Mas mostra nossa capacidade. Nossa, você lembra disso? Que loucura, né? Foi uma loucura. Você me levou lá naqueles palcos que a gente assistia os programas por live e não sabia o que ia acontecer, né? Mas foi um aprendizado. Foi um né? aprendizado, ele foi um grande aprendizado. E a gente conseguiu movimentar, né? Continuar gerando empregos, continuar movimentando, né, a economia, movimentando o mercado publicitário. Eu fiquei empregado por sua causa. Na pandemia foi triste o negócio. Aí a Ingrid falou assim, não, tu vai virar executivo de negócio da Non-Stop e me colocou. E ali nós conseguimos fechar até um grande contrato. Inclusive me ajudou a bater meta. Olha aí, viu? Que tá bom, vendo? Né? Era uma troca saudável ali. É isso. Deixa eu... Mas mudou muito, né, Ingrid? A gente percebe hoje que o mercado... esses dias eu estava conversando com um amigo meu, um grande... Ele tem uma rede de lojas no Brasil e tal. E ele conversando comigo, ele diz assim, cara, eu não sei mais o que fazer, não sei mais em quem acreditar. Porque eu pego uma imagem de um cara muito grande e aquilo ali é branding, não tem jeito. Quem está hoje fazendo o movimento são os micro, médios influenciadores e aquele cara que já está consolidado no mercado nas mídias sociais. Então, depende muito do objetivo da marca. Qual é o KPI dela, né? Qual é o índice de performance que ela quer atingir. Foi o que você falou, quando é um influenciador muito grande, ele é muito mais para conhecimento de marca, para fazer com que a marca seja reconhecida. Quando a gente fala de conversão, né, o clique aqui, né, o cupom, o link, exatamente, a gente fala de influenciadores, né, menores, né, dos micro, médios influenciadores, que ele tem ali uma comunidade engajada, obviamente não tem uma escala tão grande, né, mas você consegue atingir, né, esse público que tem uma comunidade construída ali junto ao influenciador.
Então, para estratégias de conversão, muitos perfis, né, micro, médios, enfim, é a melhor estratégia. Mas tem alguns influenciadores grandes que também convertem. Sim, sim. Como eu falei, depende muito do tipo de conteúdo. Por exemplo, tem influenciadores que têm um conteúdo muito voltado para infoproduto, por exemplo, para vender curso. A comunicação toda dele é para vender curso. Então, dificilmente uma marca que vai entrar ali, dependendo da marca, né, vai conseguir atingir esse público, porque a comunicação está voltada para outro objetivo. Né, se é um influenciador que fala de lifestyle, né, que fala do dia a dia dele, que fala de moda, por exemplo, uma marca de moda vai se conectar mais com esse público. O público está ali para consumir o quê? Para consumir moda, né, para consumir aquele lifestyle daquele influenciador, o que ele usa, o que ele gosta. Então depende muito do perfil. Por isso que é muito importante fazer uma curadoria, entender a campanha, qual o objetivo dessa marca. Exato. Então, e essa noção, às vezes a gente percebe que, lógico que cada vez mais as agências estão antenadas e os profissionais estão antenados. Mas muitas empresas antigas, né, com aquele diretor que tem aquele pensamento que é a televisão, que é o rádio, que agora é obrigado a entrar para dentro, ele tem uma resistência, né, em entender isso. Então é bom que a gente fale isso, que muitos empresários que estão nos assistindo agora, eles podem não entender muito bem essa diferença, né? Isso mas eu coloco um cara muito famoso que não engaja. Justamente isso, dependendo do que você faz e para que esse influenciador, né? O público que ele atinge. Tem que analisar o público. É diferente. Não adianta você querer, por exemplo, lançar um produto que o público-alvo seja a classe A, B e pegar um influenciador que se comunica com a classe C, D. Não vai trazer o resultado que você espera. Então tem que entender o perfil do público. Né? Não é só ver a quantidade de seguidores. Ele tem aqui não sei quantos milhões de seguidores. Vai trazer o resultado que você espera? Não necessariamente. Agora é uma surpresa, né? Tem muitos influenciadores que a gente nunca ouviu falar, que não está na mídia, e a minha filha que está à frente da agência, a Daniela, às vezes ela fala, pai, inacreditável, porque aparecem influenciadores do nada, que estão super engajados, e quando a gente percebe, né, um cara que a gente nunca ouviu falar, ele está vendendo muito mais do que aquele cara famoso, que está no mercado há muitos anos e tal. Ele tem uma comunidade engajada, muito provavelmente ele construiu ali uma comunidade que compra o que ele indica para comprar, né? Que de fato vê ele como uma pessoa confiável e que tem ali um conteúdo que as pessoas querem seguir, que as pessoas se conectam. Então, como eu falei, depende muito do perfil. Você sabe que no Brasil, segundo a Nielsen, né, tem mais de 10 milhões de influenciadores. O Brasil é o país com o maior número de influenciadores. Óbvio que 10 milhões eu estou falando entre nano, né, e mega influenciador. 10 milhões de influenciadores. Eu brinco, todo dia nasce um influenciador. Senhor! Já tem mais influenciador do que advogado, do que médico. É mesmo? Tem um número gigantesco de influenciadores. Interessante. Mas muitos influenciadores não monetizam. Não necessariamente conseguem ter retorno financeiro. A maioria? A maioria. A grande maioria? A grande maioria. E o que você diria para a pessoa que quer ser um influenciador digital, que tem aquele sonho de ser influenciador? Eu já dei os 7 passos uma vez, né? Mas sim. Todo dia existe a renovação do mercado, novas informações e tal, né? Eu uso muito a frase velocidade da informação, mas o que é que você diria para essa pessoa que está nos assistindo agora? Falar, eu quero ser influenciador digital. Porque o influenciador não é mais o jovem de 15, 16 anos. Hoje tem mulheres de 50, de 60, de 70, senhores que querem ser influenciadores digitais. Mas acho que antes de ser um influenciador digital, né, acho que todos nós influenciamos, seja em pequena ou grande escala. Né? Mas para você realmente ter engajamento, antes disso você precisa pensar o seguinte, você é um criador de conteúdo. Porque você tem ali a plataforma, né, que é o espaço que você tem para se comunicar com as pessoas, mas que tipo de conteúdo você vai produzir? Exato. Né? Então, primeiro você precisa pensar no conteúdo. Qual conteúdo? É um conteúdo de entretenimento? Né? É um conteúdo sobre algum tipo de conhecimento? Eu acho que é aquilo que... ninguém consegue falar de nada com paixão se não esteja apaixonado pelo produto, pelo serviço ou pelo assunto que ela está falando. Então eu acho que a primeira coisa que eu sempre digo para as pessoas quando me perguntam, Duda, como é que eu entro nesse mercado? Eu falo, cara, você tem que fazer alguma coisa que você tenha paixão. Primeira coisa. Porque você não vai conseguir fazer ninguém se apaixonar por algo que você não seja apaixonado.
Então é a primeira coisa, né? Aí é o que você está falando, né? Que as pessoas têm que entender que isso é o mais importante, o conteúdo, que você vai colocar. Exatamente, o conteúdo. E a influência, né, ela vai ser consequência disso. E, obviamente, que o pilar do marketing de influência é a confiança. Então, você precisa ser uma pessoa que gere confiança na sua audiência. Então, eu sugiro que quando você, de fato, começar a monetizar, começar a se conectar com marcas, você faça marcas que realmente você use. Que você valide essas marcas e não só pelo retorno financeiro. Porque ele vai ter o cachê, o retorno financeiro de forma imediata, mas não vai ser perene. Porque a sua audiência, ela consegue entender se de fato você usa aquele produto. Se aquele produto faz parte do seu lifestyle. Estão ouvindo? Então, é importante isso. Ouviram? Pegaram o código? Gente, olha, esse é um assunto que vai longe. Vai longe, a gente tem aqui... A gente vai longe. E eu gostaria muito que você me permitisse entrar um pouco na sua vida pessoal e mostrar para as pessoas um pouco mais de você, né? E a Ingrid, há pouco tempo atrás, ela nos surpreendeu com uma notícia, né? E gozado sempre com alegria, né? Porque eu nunca vi a Ingrid triste por nada. Mas foi uma surpresa para nós que modificou a vida dela e trouxe para todos os amigos e parceiros um exemplo único para a gente seguir. Fica aí, não sai daí que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, como diria o Fábio Câmara, redundantes, como sempre. Mas olha, gente, que alegria, que satisfação, e você viu que brotou, porque nós estávamos aqui e a Ingrid trouxe uma amiga e uma pessoa muito importante. Eu fiz questão de trazê-la aqui para estar conosco. Carolina Peixoto, ela que é fisioterapeuta, trata da saúde da mulher, sexualidade, é o seu assunto principal, e é uma influenciadora. Sensacional, mais uma das grandes influenciadoras brasileiras. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, estou adorando. Nossa, que bom, a gente também. Bom, a gente encerrou o bloco passado. Que eu isso? Eu trouxe aqui meu perfil pra você olhar, que eu sou atriz, né? Mas aí, de uns tempos pra cá, tá muito Ô, direção. Eu queria me tornar influenciadora. Aí, eu trouxe aqui meu perfil pra você Ô, analisar. direção. Pra Deixa você eu tem ver talento, aqui. ó. Eu ainda vou ser maior que o Teodoro. Não dá pra fazer, dá pra fazer isso no intervalo. Não, tem potencial, viu? Ó, gostei, hein? Gostei desse conteúdo aqui. Ai, desculpa, Duda. Ó, tem potencial, tá? Eu Gostei tenho, desse conteúdo. né? Eu tenho muito Quem vai mais. agenciar sou eu, só pra te avisar, tá? Ai, O que está acontecendo aqui nesse programa, cara? Ingrid, sério. Eu tenho talento, Obrigado, mas tá? não vê, aí Obrigado, ele pode tá, Isabela? tirar da câmera. Obrigado. Ó, já é minha, Duda. Obrigado. E-mail, Ingrid, aí a gente se fala. Obrigada. Tchau. Como eu estava falando... Bom, como a gente estava falando, Cris, depois vamos editar isso. Como eu estava falando, a gente encerrou o bloco passado porque eu queria trazer uma coisa aqui muito importante. O programa tem essas brincadeiras, o programa é descontraído, mas quando tem que falar de coisa séria, a gente fala também. A Ingrid, há um tempo atrás, nos surpreendeu com uma notícia, né? E engraçado da forma como ela falou para mim, rindo, né? E dizendo assim, não, eu sei que eu vou passar por isso é só uma fase na minha vida e já deu tudo certo e está dando tudo certo. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, eu fui diagnosticada, né, com câncer de mama. Eu identifiquei um nódulo na mama no ano passado, quando eu fui morar em Nova York, passar uma temporada em Nova York, identifiquei lá. Voltei para o Brasil, né, fui na minha ginecologista e aí começou, né, faz os exames. E exatamente no dia 22 de dezembro eu fiz a biópsia e na véspera do ano novo, né, saiu o resultado, câncer de mama. E aí começa toda, né, uma trajetória em relação a isso, que eu já vou contar um pouquinho sobre isso.
A Carol, né, também teve diagnóstico de câncer de mama. O nosso são subtipos diferentes, né? A medicina avançou muito, então o tratamento do câncer de mama, ele não é o mesmo para todo mundo. Tanto que a gente teve protocolos um pouquinho diferentes, né? Exatamente por causa do nosso subtipo. E eu tive uma experiência quando eu fui ao médico, porque quando saiu o diagnóstico, era véspera de ano novo, eu estava em Maresias, né? Fui passar um novo com alguns amigos por lá. E quando saiu o diagnóstico, falei, opa, peraí que agora, né, eu preciso começar a me movimentar. Então, eu entrei em contato com algumas pessoas, aí uma amiga consegui uma médica, né, que estava em São Paulo, que é referência em câncer de mama. E eu também marquei um outro médico, também, né, uma referência também em câncer de mama. Então, eu fui em 2 médicos distintos. Isso no dia 2 de janeiro, aqui em São Paulo. E, bom, eu tive 2 experiências distintas que marcaram muito, assim, enfim, até me emociona um pouquinho, porque é um diagnóstico que assusta, né? A palavra câncer, ela assusta, ela te amedronta, né? Porque o câncer pode, né, te levar à morte, porque a gente sabe que um dia a gente vai morrer. Sim. Essa é a única certeza que a gente tem. A gente sabe onde, quando e como, né? Então você começa a pensar sobre a finitude da vida. Mas enfim, só pontuando essas 2 experiências, porque com a forma como o médico, né, tratou esse assunto comigo, foi muito marcante para mim. E isso também perpetuou assim como eu conduzi isso ao longo, né, do tratamento. Sim. Uma médica que eu fui, ela teve uma conversa, né, e uma explicação sobre a doença muito humanizada, né? Ela desmistificou essa questão do câncer, a palavra câncer, esse peso da palavra, né, câncer. E aí pediu os exames todos, né? Teve até um momento que eu falei para ela, assim, que ela pediu o PET scan, aí eu falei para ela, o PET scan é para ver se tem metástase à distância? Ela falou, não fala isso, né? Então, todo um cuidado com as palavras, em como falar, em como explicar, né? Explicou os tipos, né, os subtipos do câncer de mama. E ok, eu saí de lá com os pedidos para fazer o exame, super tranquila, fui tomar um café, comer um croissant, e eu desmarquei o outro médico. E a minha irmã, ela falou comigo, ela falou, e aí, como foi? Eu falei, foi ótimo, eu estou com os pedidos aqui, vou começar agora a fazer os exames, marcar os exames. E ela falou, mas e o outro médico? Aí eu falei, já fui nessa médica, eu cancelei, eu desmarquei. Ela falou, não vai, é importante ter uma segunda opinião. Eu falei, tá, não sei se ele vai conseguir me atender, né, porque eu já acabei de desmarcar. Como São Paulo, por incrível que pareça, era 2 de janeiro, estava vazio, o trânsito estava, assim, livre, né. E aí eu mandei uma mensagem, falei, olha, eu gostaria de remarcar, ainda é possível ir? Ela falou, assim, se você chegar em 20 minutos, ele consegue te atender. Lá fui eu. E aí, chegando nesse médico, eu mostrei para ele, né, os pedidos médicos, tudo, o resultado, né, da biópsia. E ele olhou ali, inclusive, essa médica que eu fui tinha sido aluna dele, né, ele falou assim, ela foi minha aluna, etc e tal. Eu não sei se ele tinha ficado um pouquinho bravo, porque eu tinha desmarcado e tinha ido numa médica, que era aluna dele, né. Ele falou justamente assim para mim. Ele falou assim, os médicos jovens são muito arrogantes, né, fez um discurso ali sobre os médicos mais jovens. Mas na sequência ele falou para mim, ele pegou o exame e falou assim, o que você tem é agressivo. Você não vai morrer não, porque você tem acesso. Né? E então foi assim um pouco assustador, assim, e a forma, né? E aí falando da questão do subtipo, né? O meu subtipo é o subtipo mais agressivo, que precisava de um exame chamado imunohistoquímica para saber o subtipo. Mas lá no resultado da biópsia tinha uma informação, grau histológico 3, que é 95% de proliferação. Ali já era um indicativo de que era um triplo negativo, que é o subtipo mais agressivo, que ele se prolifera muito rápido. Então, por isso que ele falou, você tem agressivo, ele falou de uma forma muito, né, impactante, assim. Direta, né? Bem direto, né, e assim, o que também me chamou a atenção no que ele falou, é que a maioria das mulheres morrem. Mas aí daqui a pouco eu falo sobre isso, é passar a palavra para a Carol, né? Mas assim, na hora que ele falou isso, eu sou um pouco pragmática, né? Então é difícil assim eu me desequilibrar.
Então, assim, a única coisa boa disso, né, é que ao sair dali, ao invés de ir lá tomar um café e comer um croissant, em 40 minutos eu tinha todos os exames marcados. Então eu falei, opa, peraí, né, que agora eu preciso, né, acelerar isso. No mesmo dia eu voltei para o Rio de Janeiro, com minha família do Rio de Janeiro. No dia seguinte, logo cedo, já estava na oncologia DOR, eu estava na frente de um novo médico, que eu optei por ser, né, o condutor do meu tratamento, e já estava fazendo com ele um planejamento de como seria, né, o tratamento e o protocolo que eu ia seguir. Então, aquilo que foi de uma forma muito agressiva, né, a forma de falar, também foi um impulsionador ali para eu me movimentar rápido. Eu vou trabalhar nesse projeto agora. Não é isso que você Exatamente, pensou? exatamente. Agora eu vou isso. colocar toda aquela minha experiência de tudo e vou trabalhar nesse projeto. Então, rapidamente, eu tinha todos os exames marcados, estava no dia seguinte, na frente do... Que literalmente era o projeto Era da o sua projeto vida. da minha vida. No dia 22 de janeiro, eu fiz a primeira quimioterapia. Depois eu vou contar um pouquinho de como foi o processo ao longo dessa trajetória, né? Deixa eu falar de uma forma um pouco mais genérica, mais abrangente, sobre quando uma profissional está no melhor momento da carreira, né? Que eu acho que é o melhor momento da sua carreira, de liberdade, inclusive, Sim. ter o seu próprio espaço, o seu próprio... Então, quando você está no melhor momento da carreira, que você está jovem, você está com todo o gás, você está com o conhecimento, você está com a experiência, está com tudo na mão, e de repente você recebe um diagnóstico desse, né? Você acha que você teve preparo, você teve uma consciência espiritual, uma consciência, não importa o tipo de consciência que você teve, mas o que te levou a levar isso com naturalidade e continuar o processo de procura pela cura? Então, assim, eu não vou, obviamente, romantizar a doença, porque de romântica, Não né, tem ela nada. não tem nada. Né? Mas ela chegou num momento da minha vida, né, Deve ser um impacto, né? A hora Não, que você tem está um- voando... tem um impacto, mas eu tava num processo porque eu sempre fui muito workaholic. Então, eu não me alimentava adequadamente, né? Atividade física eu não fazia, né, com frequência, né? Eu não tinha uma rotina. Eu tomava café o dia todo. Faz quanto e tempo isso, desculpe? Foi do diagnóstico, Diagnóstico. até, foi no dia, na véspera do ano novo. Então tem... As pessoas devem estar apavoradas em casa. Calma, gente. É relativamente recente, né? Porque Eu a Ingrid, terminei- ela me deu a melhor notícia, né, a vida. Ela me deu, falando com a minha mulher que está aqui no estúdio hoje. Ela deu a melhor notícia para nós faz 2 meses. Sim, porque o nódulo ele desapareceu durante a quimioterapia, então eu tive a resposta radiológica completa. Depois eu fiz a cirurgia e aí foi feito o exame patológico e não encontrou nenhum vestígio da doença, então eu tive resposta patológica completa. Parabéns. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que não existe exatamente um preparo para isso. Eu nunca tinha parado para pensar sobre o câncer. Primeiro que eu não tenho, eu fiz o exame genético, né? Painel genético. Eu não tenho nenhum gene defeituoso. Eu não tenho histórico na família. Então eu nunca imaginei, né, que eu pudesse ter um câncer de mama. E esse subtipo, que geralmente dá em pessoas com menos de 40 anos, hispânicas, negras, Mas você fez E- 40 já? um pouquinho mais. Puxa vida. Aqui eu não entrego nada de ninguém, você entendeu? Esse subtipo especificamente, ele dá em pessoas um pouco mais jovens, né? Que eu até pareço ser jovem, né? Mas Carinha que de bom 20. que hoje a gente mas- pode comemorar. Sim, não sim. é? Mas uma coisa que me ajudou muito, né, foi a questão espiritual. Eu tenho muita fé. E eu acredito muito em Deus, obviamente respeitando a religião de cada um, não estou falando sobre religião, mas sobre fé. Então eu tenho muita fé. Isso me ajudou também a me manter, né, forte. E saber que eu nunca parei para questionar por que comigo. Na verdade, por que não comigo? Acontece, são coisas que acontecem na vida, né? E que a gente tem que enfrentar. Melhor momento é quando você recebe um diagnóstico onde você diz assim, você não tem mais nada, você está curado e você não absolutamente precisa se preocupar mais com isso aqui. A sensação do momento. Ah, é maravilhosa, né? Mas você já sabia. Eu já sentia isso. Já sentia. Na verdade, na minha terceira quimioterapia, eu já não sentia mais o nódulo. Ele já não era palpável. Já não era palpável. E a minha amiga Carol,
minha nova amiga Carol, né, que veio aqui nos prestigiar. Você hoje é uma especialista, né, em saúde e sexualidade feminina. Onde é que você se encaixa nesse roteiro? Ao contrário da Ingrid, quando eu descobri o meu câncer de mama, eu já lidava com mulheres, trabalhava com mulheres e cuidava de mulheres com sequelas do câncer de mama. Olha que coisa! Era o meu trabalho, era o meu dia a dia. Então, quando veio o diagnóstico, ninguém quer, não foi nada romântico, mas eu já sabia que podia não ser tão ruim quanto as pessoas acham do lado de fora. Eu também descobri muito rápido, cedo, bem no iniciozinho. É um subtipo que é acomete mais mulheres na menopausa e ele tem uma proliferação mais lenta. Se tiver que escolher um tipo de câncer de mama, é melhor escolher esse. Se eu for obrigada a escolher, esse é o melhor. Então, todo mundo que está ao meu redor sempre pergunta exatamente isso. Como é que você lida com tanta tranquilidade? Porque eu trabalho com isso. E eu vejo que, apesar de ser algo que assusta, tem vida no câncer de mama, é a frase que eu uso. Tem muita vida dentro do tratamento oncológico. Então, acho que qual é uma das coisas que a gente pode aproveitar o espaço e deixar para as pessoas todas, né, que têm essa preocupação. Primeiro, prevenção, né, que eu acho que é o mais importante. As pessoas se previnem não só do câncer de mama, mas as pessoas devem fazer, sim, exames periódicos para saber como é que está a saúde. Isso é fundamental. Mas, sobretudo, falando das mulheres e do câncer de mama, está aqui um recado claro, para que se você tiver um diagnóstico desse, você trate isso como o projeto mais importante da sua vida. Com certeza. Não é? Faz muita diferença. Olha aí, ó, o Ministério da Saúde, o projeto mais importante da sua vida. Não era legal isso? Gostaram? Vamos criar isso. O Ingrid é nós. Gostei. Olha, eu quero agradecer muito esse testemunho, né? Ingrid, quer falar mais alguma coisa sobre o assunto? Não, na verdade, só reforçar essa questão do diagnóstico precoce. Precoce. Muitas ginecologistas eles não pedem a mamografia, porque só tem a obrigatoriedade de pedir a mamografia, principalmente no SUS, né? É depois dos 50 anos. Acho que agora está depois dos 40 anos. Mas tem acometido muitas pessoas jovens. Como eu falei, o triplo negativo, que foi o subtipo que eu tive, ele acomete pessoas mais jovens. Então, fale com a sua ginecologista, peça para a sua ginecologista te pedir a mamografia, né, uma vez por ano, quando você for fazer o preventivo, pede para ela pedir, independente da idade, tá? É muito importante. Então, quando você tem um diagnóstico precoce, acontece com o da Carol e eu, né, a gente teve a oportunidade, né, de ter, né, de estar no estágio, né, no estágio inicial, no estágio 1, e isso faz muita diferença entre viver e morrer. Muito bem, muito obrigado. E agora, antes de encerrar o bloco, eu queria só entender da Carol qual é o tema da sexualidade feminina. O tema é a sexualidade feminina, né? Qual é a área da sexualidade feminina que você hoje atua? Principalmente as disfunções sexuais. Disfunções? Disfunções sexuais. Olha, meu amor, sabe que Ricardo, esses tempos atrás, ele não cuida mais, sabe, meu bem? Você viu a história de Maria, não? Não. O abanador, não, assim, que bom. As mulheres que acometem, inclusive, os remédios que a gente toma, acontece isso. Que são as mulheres com baixa libido, com dor na relação sexual, que tem muito ressecamento, muita atrofia. Então a gente trabalha para melhorar isso e realmente melhora. A partir de que idade as mulheres começam a apresentar isso ou não tem idade? Não tem idade. Tem mulheres... Eu atendo pacientes com disfunção sexual de 19, 20 anos. É mesmo? Nada tem a ver com trauma, algumas vezes? Muitas vezes tem a ver com trauma. Ah, sim. Muitas vezes tem a ver com trauma, com o tipo de educação que ela tem dentro de casa. Aquela educação que tem muito tabu em cima do assunto sexualidade de uma maneira geral. Você trata dessa parte psicológica da família também? Olha, não trato, mas a gente conversa, faz parte do tratamento, conversar muito e tirar esses tabus, quebrar algumas crenças e tirar o assunto tabu. E é isso que eu faço, inclusive, na rede social. É falar com naturalidade de um assunto que é natural. Sexualidade é um assunto natural. Não que eu queira me gabar, né? Não que eu queira me gabar. Já ouviram essa? Não que eu queira me gabar? Ouviram essa? Antigamente falava, não que eu queira me gabar, né? É tipo assim, não que eu queira aparecer, não que eu queira ser melhor que ninguém.
Mas eu quero dizer para os pais que não conversam com seus filhos, que conversem com seus filhs. E dizendo de novo, não que eu queira me gabar, eu fui o primeiro a saber da sexualidade das minhas filhas. Eu fui o primeiro que elas conversaram, não, estão as duas aqui, verdade ou mentira? Porque a gente dá liberdade e a liberdade gera confiança. E o julgamento não pode existir. E confiança nelas mesmas, não só Exato. elas confiarem nelas e terem uma vida sexual no futuro, quando Não, e tiverem, conversar com o pai, com a mãe, e que a mãe e o pai sem maiores conversem com problemas. seus filhos, não é? porque é uma coisa natural, é natural. É natural, É natural. lógico. A filha vai conversar com o pai, ele fala assim, eu quero falar esse assunto com você, vai falar com a sua mãe. É como se não existisse, né? Como se aquilo não Aí acontecesse. chega lá pra mãe, a mãe fala assim, minha filha, eu não gosto de falar sobre isso, vermelha. Fala com seu pai. Isso é menos pior. Pior é quando Aí vai falar com fala quem? outras coisas. Vai falar com o amigo da rua. Pior é quando fala que não pode, tá errado, isso não se deve fazer. É pior ainda. Tem. Tem isso, Ainda né? nos dias de hoje. Por isso que tem gente que acredita ainda em cegonha, né? Ingrid, como é que eu posso agradecer essa presença tão ilustre, né? E estendendo a Carol, que veio nos prestigiar também. Eu quero agradecer muito a sua vinda no programa e falar o seguinte, vocês gostaram? Certamente. Vou convidar a Ingrid para vir outras vezes, para a gente Vou sempre adorar. estar atualizando. E quero fazer uma entrevista contigo, Carol, inteirinha, falando de sexualidade feminina. Vamos fazer. Pode ser? Eu vou Pode, claro. assistir, assim, de camarote, porque é um tema muito importante, né? Muito É importante. o quebra tabus, né? É importante falar sobre a sexualidade, Super a importante. sexualidade feminina, né? As mulheres, inclusive, não conversam, grande maioria não conversam entre si sobre esse assunto. Então, é um assunto super importante. Vou estar aqui assistindo de camarote essa entrevista. É isso aí. Bom, agora a gente vai encerrar com música. Eu vou... Considerações Obrigada, finais. Considerações finais, Ingrid. Considerações finais, Carol. Bom, Pode por falar. favor. Uma coisa que a Ingrid falou da importância, reforçar a importância não da prevenção do câncer de mama, porque a gente não tem como prevenir, mas a importância do diagnóstico precoce. Eu tinha uma mamografia de fevereiro, que não tinha nada, em outubro eu descobri que estava com nódulo. Então a importância de todo ano estar ali fazendo, não pular ano sim, ano não estou sentindo nada, fazer, porque isso salva a vida, pode salvar a sua vida. E teve uma fala do médico, né? Que veio aqui como minha experiência, que ele disse, a maioria das mulheres morrem e você vai sobreviver porque você tem acesso. O que ele quis dizer é que tem acesso a ter uma estrutura médica, né? A ter, né, um plano de saúde ou condições financeiras de me tratar adequadamente, principalmente pela questão da proliferação rápida, né? Porque você tinha que agir rapidamente. E fazer um convite às pessoas, né, de, enfim, patrocinar, procurar alguma instituição, né, que cuide de mulheres, que apoiem mulheres, né, no tratamento. Obviamente a gente tem um SUS, mas existe uma lei, né, do SUS que a mulher tem que começar o tratamento em 60 dias. Mas geralmente são 3 vezes mais o tempo para iniciar um tratamento. No meu caso, por exemplo, se eu esperasse, sei lá, 180 dias, eu poderia estar no estágio 4. Né? Então, as autoridades, né, as pessoas, né, como digo, autoridades, são os políticos, né, a melhorarem a questão do SUS para o atendimento às mulheres com câncer de mama, para que o tratamento seja mais rápido, e convidar as pessoas a buscarem instituições, né, que fomentem e que apoiem, né, o tratamento das mulheres com câncer de Muito mama. bem, gente. Então vocês tiveram aí uma aula sobre como, né, procurar bem de forma antecipada a saber como é que está a sua saúde para poder evitar problemas maiores. E agora também eu quero dizer para você que é empresário, que a gente falou de saúde, mas falou de negócios, e que você nos procure caso você tenha dúvidas sobre quem contratar e como contratar. Aqui está o Instagram, posso dar seu Instagram Claro, da Ingrid claro. aqui embaixo. Pode falar com ela que a gente é parceiro, Parceiro mano. aqui. Nós está junto. Um prazer grande estar com todos vocês. Obrigado pela audiência. E hoje a música escolhida aí, que o pessoal está pedindo para a gente cantar no final, é Flor de Lis. Bora lá? Até amanhã, a gente volta.